Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado pela companhia de vocês, sejam todos bem-vindos. Se você já é daqui, já sabe, né? Deixa aquele joinha maroto pra gente, deixa aquele comentário aí agora, bom dia, Dani, eu deixo um emojizinho aí de sol. Bora deixar um emoji de sol para iluminar este dia que já começou abençoado e maravilhoso para mim e para vocês. Bom, quer mandar sua história? O e-mail está passando aí na telinha. Gente, eu sempre falo para vocês deixarem um emoji, um joinha, por quê? Porque se você não interage com o vídeo, o YouTube, mesmo você inscrito, ele nem te manda o vídeo. É muito canal nesse YouTube hoje em dia para ele ficar mandando vídeo para todo mundo, né? Então já dá uma interagida aí para você receber os próximos vídeos que vocês sabem que valem a pena, né? Que eu sei que vocês gostam. Vamos lá. Dani, me chamo Alice, tenho 43 anos. Fui durante mais de 20 anos casada. Adoro assistir os vídeos que você passa no canal. Sempre que eu tenho tempo, assisto. Admiro muito seu trabalho. Não consigo assistir os vídeos todos, pois eu trabalho. Mas aí eu ponho a playlist e vou assistindo devagar. Dani, eu nasci numa família humilde e problemática. Meu pai, alcoólatra. Gente, olha, de 10 histórias que eu leio, 11 o pai é alcoólatra. Ou é o pai ou é a mãe. Gente, ninguém tem sossego, né? Não, Peraí, deixa eu limpar esse óculos. Minhas Alices, até meus Romeus, né? Porque a gente, aqui vocês podem mandar a história também, tá, meninos? Ninguém tem sossego não, cara. É tudo família sim, sabe? Mas vamos lá. E eu me perdi aqui, né? Além de meu pai ser alcoólatra, ele era muito violento, pois muitas vezes, quando eu era pequena e até na minha adolescência, presenciei meu pai agredindo a minha mãe. Ele tratava a minha mãe como se ela fosse um lixo. Meu pai era incapaz de fazer um carinho na minha mãe, ou até mesmo elogiá-la. Muito pelo contrário, meu pai só sabia humilhar minha mãe. Ela humilhava ela na nossa frente e na frente dos outros. Como a minha mãe sempre foi obesa, ele ficava chamando a minha mãe de hipopótamo e de baleia. Na frente de todo mundo, Dani. Não só na nossa casa, mas em qualquer lugar que eles estivessem juntos. Quando ele bebia, as coisas ficavam ainda piores. Por muitas vezes, ele agredia ela na nossa frente. Eu já presenciei cenas horríveis. Lembro que uma vez a minha mãe estava em casa fazendo arroz, e enquanto o arroz cozinhava, minha mãe estava no tanque lavando roupa. Lá em casa nem sequer tinha um tanquinho. E nesse dia, minha mãe acabou se distraindo e queimou o arroz. Na hora do almoço, minha mãe, como de costume, fez o prato de todo mundo. E ela tinha o costume de fazer o prato para garantir que todo mundo ia comer a mesma quantidade, né? E lá em casa a gente era muito privado, ela diz, de comida. Então, geralmente, até mesmo a comida era contada. Nesse dia, como de costume, minha mãe fez o prato de todo mundo. Na hora que meu pai deu a primeira garfada, ele sentiu o gosto de arroz queimado. Gente, ele começou a xingar minha mãe. E nesse dia minha mãe acabou respondendo. Meu pai, num ato escroto, pegou o prato de comida, cheio de arroz, macarrão e feijão, e simplesmente arremessou na cara da minha mãe. Não satisfeito, ele pegou o meu prato das minhas irmãs e começou a esfregar a comida e o prato na cara dela. Ele gritava que era para ela comer aquela comida horrorosa. Ele esfregou tanto, gente, que a minha mãe chegou a ficar sem ar, sufocada. A gente gritava para ele parar, mas quanto mais a gente gritava, mais ele esfregava a comida na cara dela. Meu Deus, que horror! Jesus! É horrível isso. Bom, ele aos berros mandava minha mãe comer a comida e gritava: "Come essa comida, sua gorda fedorenta." Dani, essa cena ocorreu há uns 30 anos atrás e ela nunca saiu da minha cabeça. Depois disso, ele ainda encheu a cara da minha mãe de tapa na nossa frente e colocou ela para limpar o chão da cozinha. Era tanta humilhação que só de eu lembrar chega a me dar um aperto no coração. Outra cena que nunca me saiu da cabeça foi um Natal lá em casa. Nesse Natal, minha mãe estava muito feliz que ela tinha lavado um monte de roupas para fora
e ela conseguiu juntar um dinheiro para comprar um peru e para nós e uma sobremesa. Nesse dia, meu pai passou o dia na rua tomando cachaça. Quando ele chegou lá em casa embriagado, ele começou a acusar minha mãe de ter roubado o dinheiro dele para fazer aquela ceia. Mesmo minha mãe dizendo que ela tinha comprado aquelas coisas com o dinheiro dela, lavando roupa, né? Meu pai jogou toda a comida da mesa no chão. Ai, que cara, ai, nossa. Ele jogou toda a comida da mesa no chão e começou a pisar em cima e disse que ninguém ia comer aquela comida. Eu e minhas irmãs imploramos para ele deixar a gente comer. E depois dele jogar a comida e pisar, ele deixou a gente pegar a comida do chão para comer. A gente parecia porcos pegando aquela comida. Ele ficava rindo. Meu pai era um homem cruel. Ele gostava muito de humilhar minha mãe e, consequentemente, humilhar a gente também. Credo. Meu pai acabou tendo um trágico fim. Foi assassinado a facadas dentro de um bar. Deve estar no inferno, né, amiga? Dando bom dia ao capeta, né? Porque, pelo amor de Deus, desculpa. Depois de uma discussão por causa de uma dose de cachaça, ele discutiu e acabou sendo morto. Dani, eu tenho tanto horror a meu pai que, por mim, a morte dele foi um alívio. Não saiu uma lágrima do meu olho com a morte dele. Nem no velório, nem quando eu soube da notícia. Na verdade, quando eu soube da notícia, me deu uma sensação de alívio. Pois eu sabia que com meu pai a gente nunca teria paz na nossa casa. Não tinha uma semana que meu pai não infernizava a nossa casa. Nossa casa era um lar triste por conta disso. Apesar de tudo que minha mãe passou com meu pai, ela gostava dele de verdade. Ela tinha pena dele, ela ficou triste com a morte dele, inclusive nunca mais arrumou ninguém. Bom, Dani, eu cresci com a certeza na minha cabeça que se fosse para eu arrumar alguém na minha vida, eu teria que arrumar alguém que me tratasse bem e que não tivesse nenhum vício. E também eu iria trabalhar muito na minha vida para que eu não passasse nenhuma necessidade. Eu prometi a mim mesmo que eu iria tirar minha mãe da miséria. Dani, quando eu fiz 19 anos, conheci Fabrício. Ele mudou para perto da minha casa com a família dele. E com o tempo, fomos ficando amigos. Começamos a namorar e depois nos casamos. Eu sempre apaixonada por cozinha, meu sonho sempre foi montar algo relacionado à comida para mim. Então eu trabalhei muito tempo como ajudante de cozinha, depois trabalhei muito tempo fazendo e vendendo bolo para fora. Depois montei uma barraquinha para mim numa feirinha que tinha perto de casa. Conciliava meu trabalho nessa feirinha e nas vendas do bolo. Mas não era sempre que eu tinha encomendas. Então a maior renda era na feirinha mesmo. Eu trabalhava lá sexta, sábado e domingo. Diferente das minhas amigas, nos finais de semana eu não podia me divertir, pois a feirinha era à noite. Então eu trabalhava. Eu tinha um propósito, mudar de vida. Fabrício, ele sempre trabalhou como pintor. Aliás, um excelente pintor. Mas a minha renda sempre foi a renda principal da minha casa. E quando ele não tinha nenhum trabalho para fazer no final de semana, ele ia para a feirinha me ajudar. Eu não tinha nada a reclamar dele, pois até então ele sempre foi um homem atencioso, né? Me tratava com amor e com respeito. E sempre me ajudou e me incentivou muito no meu trabalho. E também a acreditar nos meus sonhos. Dani, depois de alguns anos trabalhando na feirinha e vendendo bolos, eu consegui juntar uma grana e dei entrada numa Towner para vender cachorro-quente. Dei um dinheiro de entrada e financiei o resto em 24 vezes. Eu acredito que seja tipo um carro, né, que ela deve ter feito para vender cachorro-quente. Assim que eu comecei a trabalhar com esse carro de hot dog, eu comecei a trabalhar de segunda a segunda. Eu estacionava meu carro na faculdade à noite e vendia bastante. Muito mais do que eu imaginei. Eu vendia no início das aulas, no intervalo e também no final das aulas. Já nos dias de sábado... Nossa, me deu até vontade de comer cachorro-quente. Nos dias de sábado e domingo, eu sempre procurava algum lugar que tinha algum evento para eu vender os cachorros-quentes também. Muitas vezes eu ia para a porta desses eventos 5 horas da tarde para procurar um lugar bom para estacionar. E o evento começava às 9 da noite e eu ficava até às 5 da manhã trabalhando, principalmente de sábado para domingo. Em menos de 10 meses eu consegui adiantar o pagamento, né, do financiamento que eu tinha feito em 24 vezes. E coloquei na minha cabeça que eu ia juntar o dinheiro para montar alguma coisa para mim. Sei lá, eu pensava num self-service de cachorro-quente.
Só que além do dinheiro para montar a loja, eu precisava que Fabrício abrisse mão do trabalho dele para tomar conta da loja, pois eu não queria largar meu ponto na faculdade, pois era de lá que vinha a maior parte da minha renda. Só que no período das férias as vendas paravam, né? E mesmo eu vendendo em outros lugares, eu não conseguia nem de longe vender a quantidade de hot dog que eu vendia na faculdade. Eu então resolvi pegar um dinheiro que eu consegui juntar, mais um dinheiro que Fabrício também tinha, e montei a minha tão sonhada loja. Eu sempre sonhei em montar isso. Eu inaugurei a loja em janeiro, período de férias na faculdade. E desde que eu abri a porta, o negócio se tornou um sucesso. A loja estava sempre cheia, tinha dias que eu vendia mais de 300 cachorro-quente. Principalmente nos finais de semana, que eu ficava aberta até as 4 da manhã. Eu pegava a clientela que voltava da balada. O trabalho era pesado, mas eu gostava. Quando as aulas da faculdade retornaram, eu não podia deixar de vender na porta da faculdade. Então o Fabrício deixou de pintar as pinturas, né, e começou a trabalhar na loja de segunda a sexta. Como o movimento lá era intenso todos os dias, inclusive nos finais de semana, tivemos que contratar pessoas para ajudar. E aquilo para mim parecia um sonho. Eu que tinha passado tanta dificuldade na vida, nem nos melhores sonhos eu pensei um dia ter uma loja com 5 funcionários. Entre esses funcionários, contratei uma menina que vou chamá-la de Lilian. Tenho até medo quando vocês começam a falar assim. Já sei que vem bomba. Essa menina era muito comunicativa, bonita, e todas as vezes que eu estava na loja nos finais de semana, eu ficava observando o trabalho dela e dos demais funcionários. E uma coisa me intrigava, que ela e Fabrício tinham muita intimidade. Eles sempre estavam conversando entre eles, e sempre que Fabrício tinha que elogiar algum funcionário para mim, elogiava ela. Mas eu juro que isso não me dava ciúmes, pois ela era realmente muito bonita e muito comunicativa, e ela se sobressaía em relação aos outros funcionários. Dani, depois de um tempo que eu já estava nessa rotina de ficar de segunda a sexta na porta da faculdade, e domingo, e sábado e domingo indo para a loja, eu percebi que Línia estava com uma barriguinha. Achei aquilo diferente, pois ela sempre foi bem magra. Eu comentei com uma outra funcionária, Regina, que Lília tinha dado uma engordada. E a funcionária disse que Lília estava grávida, de quase 5 meses. Na hora eu tomei um susto e fiquei surpresa por ela não ter falado nada. Eu sempre conversava com ela e com os funcionários, né? E ela disse que... Peraí. Eu sempre conversei com ela, com os funcionários, quando eu estava na loja. Eu então perguntei a ela se todo mundo sabia que Lília estava grávida. E ela disse que acreditava que sim. Mas ela me garantiu que Fabrício também sabia. Pois de vez em quando Lília faltava o trabalho por passar mal, essas coisas. Quando essa menina falou isso, eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Como que Fabrício sabia de algo e não tinha me falado? Porque, querendo ou não, é um caso sério, né, gente? Uma funcionária tá grávida, daqui a pouco ela vai entrar de licença. Então, assim, é algo que realmente a dona teria que saber, né? Então, eu fiquei com a pulga atrás da orelha de Fabrício não ter comentado comigo o que estava acontecendo na loja, né? E nem porquê dele não me contar que de vez em quando a Lília estava faltando. Eu então cheguei na Lília, dei os parabéns pela gravidez. Quando falei isso, na mesma hora ela regalou os olhos como se ela tivesse ficado surpresa. E eu então complementei e disse a ela que Fabrício tinha me contado. Depois que eu falei isso, ela ficou com a cara de espantada. Sequer me agradeceu os parabéns. Nesse dia, Fabrício não tinha ido à loja, pois ele tinha ido para o estádio assistir a um jogo do Campeonato Brasileiro com os amigos. Era um sábado e eu estava, na loja. Eu falei que ele poderia ir tranquilamente, pois fazia tempo que ele não ia ao estádio. Quando chegou no domingo de manhã, a gente foi tomar um café. Ele já estava estranho na mesa e veio me perguntar por que eu tinha falado com a Lília que ele tinha me contado que ela estava grávida, se ela não tinha me falado nada.
Aí pensei, com certeza ela ligou para ele, né? Na mesma hora eu mudei do direcionamento da pergunta e perguntei a ele por que ele não tinha me contado que a Lília estava grávida e que ela estava faltando serviço com frequência por conta da gravidez. Se qualquer coisa que acontecia na loja na minha ausência, ele me contava. Na hora ele ficou mudo e depois ele veio me perguntar quem estava me contando essas coisas. Eu falei que não importava quem estava me contando. O que me importava eram as coisas que eu estava sabendo. Nisso joguei verde para colher maduro. Falei com ele que a mesma pessoa que tinha me contado sobre a gravidez também tinha me contado quem era o pai da criança. Ele então começou a ficar nervoso e disse que ninguém podia provar que ele era o pai, pois ela não tinha feito DNA, que eles só tinham ficado juntos algumas vezes. Dani, quando ele falou isso, fiquei tão nervosa, comecei a xingar ele de tudo quanto é nome. Eu disse que ele era um otário, que ninguém tinha me falado nada, que eu tinha jogado verde nele, né? E eu estava juntando com a minha intuição que ele poderia ser o pai da criança. Mas ali me fez ter certeza que ele era o pai. Nisso comecei a falar várias coisas para ele, disse que ele era um ingrato, que se ele estava sentando naquela mesa ali cheia de coisas gostosas para tomar café, era por conta do fruto do meu trabalho, que se dependesse dele, para a gente sobreviver, a gente ia comer pão com manteiga todo dia. No máximo a mortadela no final da vida. Mas eu sempre batalhei para alcançar nossos objetivos. E agora que as coisas estavam prosperando, ele teve coragem de fazer um negócio desse com a gente. Falei com ele que eu iria para casa da minha mãe para almoçar e que quando eu voltasse não queria ele mais dentro da minha casa, que era para ele juntar tudo e sair dali. Falei com ele que era para ele me dar um valor X em dinheiro e continuar com a loja, pois eu ia continuar com o meu carrinho de cachorro-quente. Mas que enquanto ele não me desse o dinheiro que eu pedi, a loja ia ficar fechada. E ele disse que eu estava me precipitando, que era para a gente se acalmar e conversar melhor. Eu disse que a gente não tinha mais nada para conversar, que minhas condições eram aquelas. E realmente eu cumpri, gente. A loja ficou fechada uma semana, até ele me dar o dinheiro que ele conseguiu emprestado no banco para pagar o que eu tinha gasto na loja. Dani, eu podia muito bem ter batido o pé e ter continuado com a loja, mas eu não queria mais nada que me ligasse a Fabrício. Eu sempre fui uma pessoa muito boa, mas nunca admiti que ninguém me fizesse de otário. Dani, eu fiquei arrasada com essa traição. Só que eu não dei o braço a torcer. Continuei trabalhando dia e noite, incansavelmente. E o trabalho, além de me ajudar a amenizar a dor da traição, também me deu recursos suficientes para que eu abrisse uma nova loja de self-service de hot dog. E dessa vez eu abri também com hambúrgueres. E eu abri essa loja a menos de 200 metros da loja que Fabrício tinha comprado de mim. Com pouco tempo que eu tinha aberto a loja com a minha irmã, Fabrício começou a perder a clientela. E ele acabou se endividando tudo e faliu. E voltou para o ramo da pintura. Já no meu caso, eu fui só prosperando. Hoje eu já tenho 3 lojas abertas. Tenho planos de expandir meus negócios em 2025. Enquanto isso, Fabrício trabalha de carteira assinada, pois ele não consegue pegar nada para trabalhar por conta própria. Ele continuou casado, ele ficou com a Lília e se casou, né? Foi morar com ela, né? Até ele quebrar. Quando ele quebrou, quando ele ficou sem dinheiro, a Lília deu um chute na bunda dele. E ainda ele tem que tirar parte do salário para dar de pensão do filho deles. Eu consegui perdoar Fabrício, mas não a traição dele. Por esse motivo, a gente nunca mais voltou a se relacionar como um casal. Mesmo eu ainda gostando dele, meu orgulho não permitia que eu desse uma segunda chance. O máximo que eu fiz foi ajudar ele, pois quando aparece algum serviço de pintura ou reparos nas minhas lojas, eu chamo ele e pago pelo serviço. Eu tenho certeza que ele se arrependeu amargamente pelo erro dele. Mas eu não posso perdoar uma pessoa que traiu minha confiança, enquanto eu estava lá me acabando de trabalhar. E o pior, ele me traiu com uma funcionária. Essa menina devia olhar para mim e me achar uma verdadeira idiota, né? Eu não perdoei Fabrício por isso. Por mais que eu ainda não tenha conseguido esquecer ele definitivamente. Hoje eu aproveito minha vida e o dinheiro que eu ganho. O dinheiro que eu ganho é fruto do meu trabalho. Então eu viajo de férias com as minhas irmãs. Já proporcionei viagens a elas. Inclusive já fizemos até um cruzeiro. Minha meta agora é levar minha mãe e minhas irmãs para conhecer a Itália.
pois os avós da minha mãe eram italianos e minha mãe sempre sonhou em conhecer a Itália. Eu tenho certeza que eu vou conseguir realizar mais esse sonho. Porque quem trabalha, Dani, sempre alcança. Um beijo para você e para o seu irmão. Um beijo para você, Alice. Realmente, amiga, quem trabalha sempre alcança. E eu tenho certeza que você vai alcançar, né? Olha, eu sempre falo para vocês, né? A melhor coisa que vocês podem fazer quando um cara te trai, né? Eu vou me vingar. É você mostrar que você está bem sucedida. Então, Fabrício, com certeza ali, né? Deu aquele mole ali de pegar a funcionária de vocês, né? E você, uma mulher empreendedora, que a gente vê que é batalhadora, você só vai crescer, amiga. Eu tenho certeza que ele deve estar muito arrependido de ter feito isso com você. Mas eu teria a mesma atitude que você, já falei várias vezes aqui, pra mim é uma vez e tchau. Não teria também essa de, vou desculpar. Eu, tá doido? Engravidou a mulher, funcionária da minha loja, teve um filho com ela e eu ainda vou desculpar? Não. Então, eu acho que você fez muito bem. Triste ouvir lá o começo da sua história, né? Sobre o seu pai. E eu fico pensando, né, gente, como que pode ter pessoas tão ruins no mundo, cara? Cara, a pessoa é ruim. Porque o seu pai era uma pessoa ruim. Jogar comida no chão, fazer vocês pegarem do chão, esfregar comida na cara da sua mãe. Desculpa, Alice, mas seu pai deve estar abraçado com o capeta uma hora dessa, porque não tem condições, cara. Sério, esse vai voltar assim. Quem acredita em espiritualidade, esse vai reencarnar 1000 vezes em lugares assim, bem difíceis, para que ele se eleve aí espiritualmente, porque, sinceramente, cara, nota zero para ele, né? Mas eu fico pensando, o que uma pessoa dessa sente, cara? Prazer de ver seus filhos ali passando fome, a sua mulher batalhando. Ai, meu Deus, sério. Chega a me dar tonteira isso. E olha, Alice, eu acho que pelo que você viu dentro da sua casa, né? Você se torna essa mulher aí mesmo, que você quer vencer na vida. E com certeza, não tinha nada que perdoar Fabrício pelo que ele fez, não. Você agiu certíssimo. Tchau, cada um na sua, né? Nossa, esse homem deve estar tão arrependido. Tão arrependido. Mas assim, a sua vitória, ela é certa, né? Aliás, você já venceu, né? Então você já tem a vitória aí. Isso aí, minha filha, sabe, eu imagino assim, a felicidade que você deve sentir dentro de você, não querendo o mal dele, mas mostrando a ele que tipo de mulher que ele perdeu, né? Eu já falei pra vocês, a sua maior vingança é essa, é você vencer. Não é você aparecer contra o homem, não, é você vencer. É o cara olhar pra você e pensar, porra, cara, que mulher que eu perdi, que porra que eu fiz da minha vida. Essa é a sua maior vingança. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Deixa bastante comentário aí pra ela, hein? Bora lá!